Olá, meus amados, graça e paz, tudo bem com vocês? O tema do nosso vídeo hoje é lidando com as adversidades. Quantos de nós não passamos por adversidades? Talvez quase que diariamente, né? A gente enfrenta situações que se colocam aí no nosso caminho, se apresentam como algumas pedras, né? Algumas pequenas, algumas médias, algumas grandes, né? O importante é realmente a gente perceber que muitas dessas adversidades se colocam em nosso caminho, tentando nos impedir de avançar, de conquistar nossos sonhos, os nossos objetivos. E a gente deve estar atento, de fato, quando essa é uma adversidade que se coloca como uma prova, como um teste, para avaliar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa resiliência, a nossa determinação, a nossa coragem, a nossa força em Deus, ou se de fato é alguma oposição que ocorreu, ou algum sinal assim de que realmente não é para você ir, para você fazer alguma coisa. E essa percepção a gente vai ter à medida que a gente tem intimidade com Deus, a gente tem o Espírito de Deus nos guiando em todas as coisas. Então essa oposição ela virá junto com um sentimento de falta de paz, para que a gente não faça determinada coisa. Mas grande parte das vezes no dia a dia essas adversidades são realmente situações que visam realmente nos provar se a gente realmente vai ter intensidade, se a gente vai ter perseverança, e essas adversidades elas podem ser usadas de maneira positiva realmente para nos fortalecer e nos manter no caminho, e também tudo aquilo que é conquistado com mais esforço é mais valorizado, né? O ser humano é assim, né? Então Deus sabe do que a gente precisa, do que a gente é capaz de suportar, e Ele sempre estará conosco, ajudando no dia a dia, em cada passo, né? Em cada situação que a gente tiver que enfrentar. E muitas vezes, né? Quando a gente não desenvolve muito o autoconhecimento, a nossa autoestima, a nossa perseverança mesmo. Muitas vezes pequenas coisas que acontecem no dia a dia, coisas que acontecem com todo mundo praticamente, né? Tipo, você, por exemplo, perdeu a hora, né? Ou alguém marcou com você, não foi, ou a pessoa se atrasou, ou você perdeu um compromisso, né? Ou então aconteceu alguma coisa, você prestes a sair, você não está encontrando a chave que você precisa, você não está encontrando seu celular, você não está encontrando a sua roupa, ou você sujou a sua roupa antes de sair, ou então muitas pequenas coisinhas, né, que acontecem, pequenas contrariedades, pessoas que às vezes nos surpreendem de maneira negativa, falam alguma coisa, fazem alguma coisa que a gente não espera, a gente às vezes fica constrangido, fica desconfortável. E são tantas pequenas coisinhas que não devem gerar em nós uma reação desproporcional, né? Quando a gente está ferido por razões anteriores, por situações anteriores, muitas vezes a gente vê pessoas, ou nós mesmos, né, reagindo de uma maneira exagerada a situações que a gente deveria ter tranquilidade para resolver. Então a gente não pode deixar se abater por essas pequenas coisas realmente que acontecem no dia a dia, porque se a gente estiver sempre abalado, imagina quando acontecer algo realmente grande, danoso, algo que realmente cause dor, a gente realmente não vai ter força para vencer. Então a gente não pode permitir se prostrar, né, diante dessas pequenas situações que acontecem com todo mundo no dia a dia, não é verdade? E aqui eu quero compartilhar alguns versículos com vocês aqui sobre também em Deus da gente vencer essas adversidades. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Romanos 8,35. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Tem uma outra versão que fala assim: muitas são as aflições do justo, mas de todas elas o Senhor o livra. Então, o Senhor sempre vai nos livrar, e pode ter certeza, tudo que acontecer, que seja desconfortável, que seja ruim na sua vida, Deus vai converter esse mal em bem. Talvez a maior dor que você enfrentou na sua vida vai se tornar o seu propósito de vida. Através da cura, da libertação que você teve dessas cicatrizes, você vai ajudar pessoas a também vencerem. Vamos aqui mais um versículo. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho não é disciplinado por seu pai? Hebreus 12:7. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Romanos 12:12.
Então vejam, meus amados, tudo também, como está lá em Romanos 8, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você está nos caminhos de Deus, está perseverando, tudo que vier aparentemente de ruim e surgir e se colocar como uma adversidade, um obstáculo na tua vida, não vai te derrotar. Pelo contrário, vai te fortalecer, vai forjar o teu caráter, vai te tornar uma pessoa até mais amável, com mais empatia em relação às pessoas e às situações que elas atravessam. Então, não se deixe abater pelas pequenas adversidades, seja forte em Deus, não na sua força, mas se fortaleça em Deus e no seu poder. E você vencerá todas as adversidades no seu dia a dia.